Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui na cidade de Londrina. Nós pertencemos aqui à primeira igreja evangélica congregacional de Londrina e estamos aqui nessa quinta-feira, começando mais uma série de estudos, né? Hoje nós estaremos estudando o capítulo 12 da carta de Paulo aos Hebreus, que vai do verso 1 até o verso 3. Então, nesse momento, eu quero convidá-lo a estar conosco, a participar conosco desse momento tão importante, né, que é o estudo da palavra. Então, você que está nos assistindo, você que está aí na sua casa, você que é membro aqui da primeira igreja congregacional de Londrina, você que é nosso amigo, você que por acaso, né, entrou aí, eu convido você a acompanhar conosco esse estudo maravilhoso que trata sobre a disciplina e seus benefícios. Então, vamos lá nesse momento, vamos orar ao Senhor, vamos colocar diante de Deus a nossa vida e vamos estudar a palavra de Deus, amém? Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, te agradecemos, porque Tu és o Senhor da nossa vida, Tu és aquele que nos abençoa, Tu és aquele que nos guarda, Tu és aquele que derrama graça e saúde sobre nós. Abençoa a cada pessoa que está aí na sua casa, a cada irmão que está nos acompanhando aí nesse momento. Ó Deus, venha abençoar essa família, Pai. Tudo isso nós oramos com gratidão no nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém? Então, nesse momento, eu quero ler com você do capítulo 12, do verso 1 ao 3, da carta aos Hebreus, né? Diz aqui o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia ou vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Amém? Então, essa é a palavra do Senhor lida nesse momento, e nós louvamos a Deus pela sua palavra que é rica e eficaz, a sua palavra que é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e como diz as Escrituras, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, nesse momento, nós estamos aqui compartilhando com você dessa palavra, essa palavra que é abençoada. E nós queremos aqui nesse momento desejar as boas-vindas a você que está entrando, que está sintonizando, que está agora participando conosco aqui no YouTube, também no Facebook, que você possa estar sendo abençoado, que você possa nos acompanhar. E qualquer dúvida, você pode deixar aí, né? Você pode colocar aqui embaixo e a sua dúvida, o seu pedido de oração, você fica à vontade. Então, se você tiver alguma dúvida nesse estudo de hoje, você lança a pergunta que nós iremos responder para você, tá bom? Que Deus nos abençoe. Nesse momento eu quero tratar com você sobre a disciplina e seus benefícios, né? A gente fica assim até um pouco, tem gente que fica assim um pouco atemorizado quando se trata da disciplina, mas essa disciplina aqui, amados, ela é uma disciplina diferente. A disciplina aqui está relacionada às determinações que Deus tem para cada um de nós. Aquilo que o Senhor quer para a sua vida,
aquilo que o Senhor deseja para a sua vida, aquilo que o Senhor quer que você realmente possa aprender da parte dele, para que você venha viver uma vida de santidade, uma vida agradável diante de Deus e diante dos homens. Amém? O estudo que estamos realizando nessa noite, na carta aos Hebreus, tem nos conduzido a reconhecer a superioridade de quem? De Cristo. Nada, absolutamente nada, deve esconder a glória do Senhor. Somos instalados a nos submeter inteiramente a Ele, a Cristo, pois é o único digno de toda a honra. E dentro do estudo de hoje, amados, nós queremos falar sobre essa carta, né? O capítulo 12, o autor desta carta, ele determina os limites da nossa luta contra o pecado. É isso? Os estudiosos, aqueles que vão estar estudando conosco, são informados de que não resistimos ao pecado a ponto de derramar o próprio sangue. E aqui diz: consideremos duas possibilidades dessa afirmação. A primeira é que os crentes a quem a carta foi escrita não havia passado ainda por uma perseguição como a dos mártires. E a segunda possibilidade é que os sofrimentos na luta contra o pecado nunca tiveram a dimensão dos que Jesus sofreu quando seu suor se tornou como gotas de sangue. Então, nós conhecemos bem esse texto, né, que fala sobre o primeiro ponto, que fala que nós ainda não passamos, não chegamos a um sofrimento semelhante. E aqui, como o autor da carta aos Hebreus, ele está dizendo, escrevendo aqui aos Hebreus, dizendo que o sofrimento que eles estavam passando ali também não teriam chegado, ainda não teria chegado na mesma proporção que aqueles heróis da fé, que aqueles que sofreram por Cristo, né, eles sofreram. E aqui nós vamos no capítulo 12 da carta aos Hebreus, no verso 4, diz, o autor dele diz: ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até ao sangue. Nós sabemos, amados irmãos, que o pecado ele luta de uma forma muito forte, tenazmente, contra as nossas vidas. Ele se levanta contra o cristão. Por quê? Porque no momento que o pecado ele toma proporção na vida de alguém, essa pessoa deixa de adorar a Deus. E aqui vem essa exortação, né, que diante de nós temos uma grande nuvem de testemunhas. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem, muitos pregadores dizerem nesse texto, que essas testemunhas que estão ao nosso redor, elas são pessoas que estão nos observando no dia a dia. Claro que a nossa vida é um livro aberto, né? Tanto para a bênção como para a maldição. Mas aqui o que o autor está dizendo é que essa nuvem de testemunhas foram pessoas do passado que sofreram por causa do Evangelho, testemunharam do Evangelho de tal maneira a suportarem as grandes provações. E eles não cederam às lutas, eles não abandonaram a fé, mas eles continuaram firmes no seu propósito de adorar e de agradar a Deus, né? Então, o autor aqui da carta aos Hebreus, ele diz o seguinte, que essas pessoas, no seu dia a dia, né, eles enfrentaram grandes lutas, grandes dificuldades. E aqui o autor da carta aos Hebreus, no verso 4 do capítulo 12, ele diz: ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até ao sangue. Então, meus amados, essa é a primeira consideração. A segunda consideração, que fala da segunda possibilidade, é que o sofrimento na luta contra o pecado nunca tiveram a dimensão dos que Jesus sofreu quando seu suor se tornou como gotas de sangue. Por mais que nós sejamos tentados, por mais que nós venhamos lutar no nosso dia a dia, por mais que a nossa luta seja difícil, por mais que o nosso combate ele seja extenso, nós nunca iremos chegar na mesma proporção que Jesus enfrentou de derramar gotas de sangue
no momento em que ele estava ali no jardim do Getsemane. Ele chegou ali e disse: Pai, passa de mim esse cálice, passa de mim esse momento. E ele disse que não seja feita a minha vontade, e sim a tua vontade. E em Hebreus, no capítulo 11, do verso 35 ao 38, está escrito o seguinte: mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição, outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. E como nós estávamos falando outrora, há um pouco tempo atrás aqui, esse foram um sofrimento que essas testemunhas enfrentaram. E é isso que a carta, aqui o escritor aos Hebreus, ele fala, né? Ele diz aqui no verso 1, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, que é olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que maravilha! Que maravilha saber que na luta contra o pecado, na luta contra o sofrimento, nós precisamos correr de uma forma muito forte, sem olhar nem para a direita e nem para a esquerda. Olhar para quem? Olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, amados, isso nos arremete à corrida da fé. Isso nos arremete à necessidade que nós temos de, como cristãos, né, dentro dessa disciplina que o Senhor nos apresenta por meio da sua palavra, nós precisamos correr, em primeiro lugar, a corrida da fé. E essa corrida da fé, ela está listada aqui na carta aos Hebreus, quando nós lemos aqui do verso 1 ao verso 3. Mas qual é a motivação dessa corrida? Como deve ser a motivação dessa corrida? A motivação dessa corrida, meus amados, é a grande nuvem de testemunhas. Este capítulo inicia-se com a palavra de ligação com o capítulo anterior, que é a palavra portanto. Dessa forma, o autor convida, né? O autor convida os seus leitores, os cristãos, a igreja a considerar que, da mesma maneira como os crentes que entraram para a galeria da fé, confiaram inteiramente em Deus e se entregaram a Ele, devemos também seguir o exemplo deles. Há um grande número de pessoas que nos observam e precisam ver o poder do Deus em quem confiamos através da nossa fé. Nossa relação com Deus deve causar nessas pessoas o mesmo impacto que causou os heróis da fé naquele seu momento, naquela sua geração. Nós podemos ver que a corrida pela fé, né, ela deve existir sim, né, e a motivação, né, como nós vimos aqui em Hebreus, no verso 1, no capítulo 12, é que há uma grande nuvem de testemunha que venceram lá no passado. E que nós precisamos, é claro, seguir o exemplo e vencer também na situação que nós estamos vivendo nos dias de hoje. As lutas, elas podem ter uma conotação diferente.
né, uma característica diferente no sentido da forma, mas o pecado é o mesmo. O pecado é o mesmo, o pecado está ali e nós precisamos correr, olhando para Jesus, o autor da nossa fé, combatendo, ou seja, o bom combate, combatendo com as armas que não podem ser carnais, mas que tem que ser armas espirituais, poderosas em Deus, para vencermos as lutas do dia a dia que tentam nos afastar da presença de Deus. E quais são as exigências dessa corrida? A primeira coisa que nós aprendemos aqui na palavra de Deus, amados, que a primeira coisa que nós vemos aqui nesse texto é que nós devemos nos desembaraçar de todo o peso. Que coisa! Será que você já conseguiu correr no meio de onde tem muitas raízes ali, a flor da terra ali por cima da terra? Será que você consegue correr? Você não vai correr com uma facilidade, porque você pode embaraçar os seus pés ali. Você pode se entrelaçar ali. E aqui a Bíblia nos ensina que nós devemos o quê? Nos desembaraçar. E o que é que pode nos embaraçar? As coisas que o pecado nos apresenta, aquilo que nós achamos não ser nada demais. Você entende? Aquilo que nós às vezes guardamos no nosso coração, pensando ser algo que seja bom para nós, mas não pode. A palavra diz que nós não devemos carregar esse peso e nós não devemos estar embaraçados com esse peso. Esse peso não precisa ser necessariamente um pecado, pode referir-se também às limitações que prejudicam a corrida da fé, as coisas do dia a dia, as preocupações da vida. Entre elas podemos mencionar o medo de sofrer por causa da fé, o desânimo para obedecer aos princípios do Evangelho, a dúvida do poder de Deus, o desejo de receber gratificações imediatas. Irmãos, que coisa! Nós estamos aqui hoje enfrentando no nosso sistema, aqui no nosso país, e muitas pessoas estão enfrentando aí no mundo afora, um medo contra esse vírus que se levantou contra a igreja, contra as pessoas, contra o mundo, chamado de Covid ou SARS. E isso, amado, tem lançado assim um peso muito grande na vida de muitos cristãos. Quantas pessoas não têm criado situações, desculpas, para não retornar mais à igreja, para aprender da palavra de Deus. E isso tem sido um peso, elas não conseguem vencer esses detalhes. Eu não estou dizendo aqui que você deve ser irresponsável, que você não deve se cuidar, mas nós, em primeiro lugar, precisamos crer no Senhor e nós também precisamos tomar todos os cuidados necessários como se apresentam. E vocês já sabem, distanciamento, a higienização no dia a dia, procurar se precaver. E dentro lá do templo você pode ir aprender da palavra de Deus respeitando as distâncias, os contatos. Então, infelizmente hoje nós encontramos pessoas que tinham uma fé tão grande, tão abençoada, e agora essas pessoas estão embaraçadas com medo, com esse problema. Claro que nós precisamos ter medo, mas nós não podemos jamais abandonar o nosso Cristo. Nós não podemos jamais abandonar o nosso Cristo. No momento de maior dificuldade, no momento da sua maior angústia, onde Ele transpirou sangue, Ele não nos abandonou. Mas Ele foi até o fim, no propósito de Deus para nós, porque era necessário que Ele chegasse à cruz para que eu e você tivéssemos vida, para que eu e você fôssemos reconciliados com Ele. E essa reconciliação, amado, se deu ali na cruz, no momento em que Ele subiu aquele lugar, aquele patíbulo, e ali Ele resolveu aceitar todo aquele sofrimento, porque era um propósito estabelecido antes da fundação do mundo. E ali, no momento da cruz, naquele seu momento de solidão, Ele disse: Pai,
Por que me abandonaste? E depois daquele instante, ele olhou para aquela multidão e disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Depois desse momento, depois de ter perdoado aquele ladrão lá na cruz, dando-lhe a garantia de vida eterna, ele olha ele tomba, ele diz: Pai, antes de tombar a sua cabeça, ele diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ali a sua cabeça tomba. Naquele momento toda a terra escurece e após o seu sepultamento, no terceiro dia se cumpre o propósito estabelecido pelo Pai antes da fundação do mundo, juntamente com o Espírito Santo de Deus e Cristo Jesus, o Messias, o Senhor. Agora, ele se levanta para a vida e todo aquele que estavam ali esperando no passado agora passa a ter vida porque Jesus ressuscitou. Ele não deixou se embaraçar com as dificuldades. E os seus discípulos que enfrentaram dificuldades, eles não abandonaram da fé no momento em que eles estavam ali em grandes dificuldades. Eles sofreram, foram mortos a fio da espada, foram queimados em praça pública, foram devorados por leões, mas eles não abandonaram a sua fé. E agora, amados? Estamos diante de uma pandemia, sim, mas nós não podemos abandonar a razão da nossa fé. Nós precisamos olhar para Jesus. Nós precisamos nos manter confiantes, crendo que Ele é o Senhor. Nós não precisamos, amados, estar dando ouvidos ao que os programas de televisões, os jornais estão aí anunciando, mas nós devemos dar ouvidos à palavra de Deus. E além de darmos ouvidos à palavra de Deus, nós também devemos aceitar, dar ouvidos àquilo que se apresenta como solução para nós. Nós precisamos fazer isso. A segunda exigência, amados, que nós precisamos aceitar para a nossa vida. A primeira foi desembaraçar-se de todo o peso. A segunda coisa, desembaraçar-se de todo o pecado. Não precisamos deixar que o pecado nos assedie. Isso é uma questão de decisão. Há coisas de que gostamos, mas por causa de nosso amor a Deus, decidimos não fazer mais. Tem coisas, amados, que nós achávamos tão bom. Tem coisas que nós achamos ser tão bom para a nossa vida, mas nós não precisamos mais disso. Nós não precisamos. Nós temos Jesus que nos completa. Nós precisamos olhar para Jesus. Nós precisamos manter os nossos olhos para o alto, olhando para o alto, olhando para aquele que nos salvou, olhando para aquele que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz, como está lá em 1 Pedro, no capítulo 2, verso 9. Nós estávamos perdidos, nós estávamos atravessados, estávamos ali sem vida, mas o Senhor nos resgatou. Que maravilha! Então, meus amados, nós precisamos nos desembaraçar de todo o pecado, não deixar que o pecado esteja ali nos assediando, mas nós precisamos tomar uma posição, é uma questão de decisão. Temos por meio, amados, como arma a leitura da Bíblia, que nos dá luz, que clareia a nossa mente, que nos mostra onde está o perigo. Assim como o salmista, devemos também orar diariamente pedindo que os pecados intencionais não nos dominem. Isso está lá no Salmo 19, verso 3. Você pode conferir. Devemos afirmar que os pecados intencionais, eles não podem nos dominar. Devemos afirmar essas vontades pecaminosas
devemos afirmar a essas vontades pecaminosas que Cristo é o Senhor do nosso ser e que queremos lhe obedecer, que nós queremos honrar ao nosso Deus. É você dizer: olha, pecado, eu quero amar a Deus. Eu quero amar ao meu Senhor, que não me negou, que não me rejeitou, que estava ali, foi até a cruz, sofreu escárnio por minha vida. Eu não quero decepcioná-lo. Perdão. Então, meus queridos, nós precisamos nos desembaraçar de todo o pecado. Uma terceira coisa que nós devemos fazer é correr com perseverança. É o que o texto nos ensina. Um ponto que se deve destacar é a atitude de ser perseverante na carreira cristã, no nosso dia a dia. Corremos para o prêmio que nos é proposto. Não podemos nos deter ante os obstáculos. Na carreira cristã, nós não podemos nos deter diante dos obstáculos que se levantam. Os atletas vencedores são os que superam os grandes obstáculos. Muitas vezes julgamos os obstáculos além das condições humanas, mas os atletas persistem e vencem. Assim também devemos alcançar as conquistas espirituais, sempre buscar vencer em Jesus. Eu lembro que em 2016, foi isso, em 2016, nas Olimpíadas, um brasileiro, ele estava disputando salto em altura. E aquele jovem, naquela disputa ali de uma madrugada, ele estabeleceu o seu limite, o outro foi e bateu, e depois o seu adversário, não lembro qual foi a nação, ele estabeleceu um limite, ele era o recordista mundial, e ele estabeleceu o seu limite, que era um recorde mundial. E no momento que ele estabelece aquele limite, ele consegue passar. E agora a coisa ficou mais difícil ainda para aquele brasileiro, aquele jovem brasileiro. E aquele jovem brasileiro olhou assim e ele colocou um limite, acima do limite estabelecido, que era o recorde mundial. E ele pegou a sua vara, se posicionou, tomou a distância necessária e saltou, sem tocar naquele travessão que estava ali no alto, e ele conseguiu saltar sem derrubar aquele travessão. E o seu adversário, que estava apresentando limites, ele agora não apresenta mais nenhum limite. Ele tenta quebrar o limite que foi estabelecido pelo brasileiro. E no momento que ele se posiciona, aquele homem lá, aquele jovem de outra nação, ele se posiciona e ele vai na direção de superar aquele obstáculo. Ele encontrou-se com aquele travessão e ele não conseguiu ultrapassar o limite estabelecido pelo brasileiro. Amados, mesmo assim somos nós. Nós precisamos estabelecer limites, nós precisamos estabelecer limites além das dificuldades que estão na nossa frente. Se nós formos olhar, amados, as dificuldades, nós não iremos realizar coisa alguma. Se nós não nos colocarmos diante de Deus, dizer: Senhor, o Senhor é aquele que tem o poder de me fazer vencer essas dificuldades, com certeza o Senhor fará vencer. O Senhor fará com que você vença. Para que isso aconteça, é necessário que haja perseverança. Perseverança. Né? Então, com os atletas vencedores, são os que superam os grandes obstáculos. Esses são os vencedores. Nós precisamos superar os obstáculos apresentados no dia a dia. Nós precisamos crer em Deus. Nós precisamos crer que somos filhos de Deus. Qual é o obstáculo de hoje? A Covid. Vamos lutar.
Nada nos acontece se o Senhor nos permitir, mas também nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos orar, é um obstáculo, nós não estamos conseguindo orar, vamos buscar a Deus a motivação exata, a motivação necessária para orarmos. E aonde nós encontramos? Onde nós encontramos essa motivação para orarmos? Na palavra de Deus. Porque no momento que a palavra de Deus ela passa a fazer parte da nossa vida, ela vai nos santificando, como disse Jesus lá em João 17:17. Pai, na oração sacerdotal, Jesus disse: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, no momento que essa palavra nos santifica, amados, ela penetra na nossa mente e ela vai limpar a nossa mente, ela vai purificar a nossa mente e ela fará com que na nossa vida a nossa vida venha refletir coisas que agradam a Deus. Que maravilha saber disso. Que maravilha saber, amados, que Deus, no momento em que nós nos alimentamos da palavra, essa palavra ela começa a mudar a nossa vida. E isso está escrito lá em Romanos, no capítulo 12, no verso 1 e 2. Paulo disse: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos vivos, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que maravilha! Saber que a palavra de Deus, ela purifica a nossa mente, ela purifica a nossa mente, fazendo com que nós venhamos refletir o bom perfume de Cristo, porque no momento que a palavra ela penetra na nossa mente, ela vai mudar todo o nosso interior. E agora, os nossos pensamentos, as nossas vontades, elas serão para a glória de Deus. E assim, nós iremos conhecer qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E com isso, amados, nós iremos honrar ao nosso Deus. Nós iremos honrar Jesus, porque nós já deixamos de lado todo o peso, deixamos de lado todo o pecado. Nós estamos agora correndo com perseverança, estamos sendo firmes, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Devemos afirmar essas vontades, devemos afirmar a essas vontades pecaminosas que Cristo é o Senhor da nossa vida. É dizer: olha, Satanás, Cristo é o Senhor da minha vida. Olha, pecado, e Cristo é o Senhor da minha vida. Você não tem poder para me dominar, porque o Senhor já me comprou, eu sou dele. E assim, amados, buscar o fortalecimento na palavra, buscar o fortalecimento na oração, e assim nós iremos vencer. Sinal de que estamos olhando para Jesus. A quarta coisa que nós vemos aqui, dentro das exigências para essa corrida, é o que nós estamos falando, é olhar para Jesus. A expressão olhando firmemente para Jesus, ela sugere a pessoa desviando o olhar de uma coisa ou pessoa e concentrando-se em outra. Fala também da impossibilidade de olhar em duas direções ao mesmo tempo. Sabe por quê? Porque Jesus é suficiente. Jesus é suficiente para nós, pois Ele é o autor e consumador da nossa fé. Jesus é o consumador da nossa fé. Que maravilha! O consumador da nossa fé, amados, não são os homens que erram, mas o consumador da nossa fé, aquele que fecha a história dentro da nossa vida, o alfa e o ômega, aquele que começou, aquele que desenvolveu, aquele que iniciou, desenvolveu, ele irá concluir, ele irá consumar. E nós não temos para onde correr. Sabe por quê?
Porque tudo começa nele, tudo termina nele. Por isso que ele é o autor e consumador da nossa fé. E ele, amados, ele é o nosso exemplo de perseverança. Porque ele não suportou somente a cruz, mas Cristo, ele suportou a oposição dos pecadores. Se nós observarmos, amados, no verso 3, ele diz: considerai, pois, atentamente, no capítulo 12 de Hebreus, no verso 3, ele diz: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ou seja, ele fez tudo lá. Ele suportou todo o peso. Ele suportou todo o sofrimento para que eu e você agora possamos correr livremente. Tem perseguição? Tem. Tem dificuldades? Tem. Mas ele é o consumador da nossa fé. Ele construiu lá atrás, ele é o autor, ele criou todas as coisas. E ele irá concluir, ele irá realizar, ele irá fechar esse livro. E nós precisamos crer. Da mesma forma como ele começou lá atrás, nós precisamos crer que a consumação, a conclusão, será uma grande sinfonia de alegria, de vida para a nossa vida. Amém? A primeira coisa que nós aprendemos aqui, que nós vimos, é que nós precisamos correr, viver, realizar a corrida da fé. A segunda coisa no total é que nós devemos atender, considerar a disciplina de Deus. Do verso 4 ao 13, nós iremos ver o seguinte: a Bíblia diz assim: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido. Verso 4 ao 13. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. E para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrija? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos, não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois ele nos corrigia por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Meus amados, que palavra maravilhosa, que palavra abençoada. Ele mostra aqui no verso 4 que a nossa luta contra o pecado ainda não chegamos numa proporção de resistirmos até o sangue. A figura usada pelo profeta Jeremias, ao considerar o homem como barro e Deus como oleiro, nos ajuda a entender o valioso processo da disciplina. Nossa natureza
assim como o barro, não possui nenhum valor. Nada existe no barro que ele possa fazer por si próprio, de modo a atribuir assim algum valor. Da mesma forma, qualquer beleza que existia em nós é o resultado da ação de Deus em nós. É o que se chama de graça, isto é, favor imerecido. Já a disciplina é o processo que Deus usa para transformar aquilo que não tem valor em algo precioso. Amados, nós não tínhamos valor algum. Nós estávamos mergulhados no lamaçal do pecado. Éramos inimigos de Deus. Éramos inimigos, filhos da ira. Mas o Senhor nos amou de uma tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Interessante, amados, que o Senhor ele não viu nada que chamasse a atenção em nós. Nós éramos pecadores. Jesus, quando deu a sua vida, ele deu a vida por pecadores. Ele deu a vida pelos seus inimigos. Ele deu a vida por aqueles que não queriam amá-lo. Perdão. Ele deu a vida por aqueles que não queriam amá-lo, que não queriam nada com ele. Mas ele deu a sua vida. Lá em Romanos, no capítulo 5, verso 8, o apóstolo Paulo, ele disse que ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Ele não precisou ver algo bom em nós. O amor dele por nós é o mesmo amor que ele derramou sobre aquele ladrão ali na cruz, quando aquele homem onde havia cometido crimes, era um homem de alta periculosidade para a sociedade. Ele já havia rompido com todo o sistema, já não havia mais solução a não ser a morte daquele homem. E naquele momento ele não zomba de Jesus, mas ele reconhece que ele é o Senhor e Salvador. E ele direciona a palavra para Jesus dizendo: Pai, Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Jesus direcionou a palavra para aquele homem dizendo: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Que palavra de esperança, que palavra maravilhosa. Imagina você receber o perdão de alguém o qual você cometeu crimes contra ele. E o maior crime, você pode perguntar: mas eu não ando matando, eu não ando roubando, eu não ando fazendo coisas erradas por aí. Meu amado, o fato de sermos pecadores basta. Nós precisamos reconhecer o que somos, pecadores. Nós precisamos reconhecer que éramos e somos inimigos de Deus, e nós precisamos do perdão do Senhor. Precisamos entender que havíamos cometido atrocidades contra o Senhor, mas Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores, e Ele nos perdoou, e Ele deu a sua vida por nós. Que acontecimento maravilhoso! Nós precisamos entender, amados, que precisamos compreender isso. Isso é graça na nossa vida. Isso é a chama da graça, é o favor imerecido, é o Senhor dando a sua vida por pecadores. E nós precisamos compreender. Nós precisamos amar a esse Deus que nos amou, que nos perdoou. Já a disciplina, amados, é o processo que Deus usa para transformar aquilo que não tem valor em algo precioso. Ele nos levou ao conhecimento da sua palavra. O Espírito Santo de Deus passou a habitar em nós, nos levou a Cristo, e Cristo nos levou a Deus. Amados, a palavra nos diz que o Espírito Santo é quem nos perdoa do pecado, da justiça e do juízo, é que nos
que nos confronta, na verdade. O Espírito Santo é que nos confronta do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, ele nos convence, né? Nos confronta, não nos convence. A gente se empolga aqui. O Espírito Santo, ele nos convenceu. Ele entrou na nossa vida e nos convenceu que nós somos pecadores, e ali nós chegamos diante do Senhor e nos ajoelhamos e falamos: Senhor, perdoa os meus pecados, tem misericórdia de mim. Fizemos como aquele ladrão da cruz. E o Senhor disse: Marcelo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Meus amados, isso é graça. A graça do Senhor é maravilha, é bênção para nós. Existe hoje um mundo aí lá fora que não considera essa graça. Existe um povo aí fora que zombam da soberania de Deus, da grandeza de Deus. Mas nós, que maravilha, Ele abriu o nosso entendimento, Ele entrou na nossa vida, Ele nos regenerou, Ele nos transformou para o louvor da sua glória, e hoje somos os seus filhos. Não porque merecíamos. Os nossos pecados foram perdoados não porque merecíamos, mas porque precisávamos do seu perdão. E isso é graça. E aqui vem uma pergunta, amado, diante da disciplina que Deus apresenta para nós. A quem Deus disciplina? Nesse texto aprendemos que Deus disciplina de maneira particular quem? Seus filhos. Que são as pessoas que confessam o nome de Jesus como Senhor. Podemos fazer um paralelo na relação pai-filhos carnais, pois que amam os filhos e os disciplinam. O autor dos Hebreus ensinou: se vocês são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas ilegítimos. Assim cabe fazer uma boa e grande avaliação sobre essa palavra. Você percebe que tem sido disciplinado por Deus? Você já percebeu alguma vez que você foi disciplinado por Deus? Você já percebeu que alguma vez na sua vida o Senhor Ele fechou a porta para você? Sabe por quê? Porque o Senhor ama, disciplina a quem Ele ama. E se somos filhos, Ele permite que nós sejamos disciplinados para que sejamos assim corrigidos, para que não venhamos trilhar no caminho do mal, mas que possamos trilhar no caminho que Ele preparou para nós. Amém, amados? Que maravilha, né? Nós precisamos, amados, saber por que Deus disciplina. Não existe em nós beleza natural, pois a queda nos fez perder esse aspecto. É verdade. A queda lá no Éden, ele mudou, alterou todas as coisas no homem. O homem que tinha vida, agora ele foi separado de Deus por causa do pecado. Ele não tem mais acesso a não ser que o Senhor o regenere. A não ser que o Espírito Santo de Deus nos convença desses pecados e o Senhor Jesus ali possa nos levar ao Pai. No momento que somos regenerados, amados, imediatamente nós somos reconciliados com o Pai através de Cristo Jesus. E isso é maravilhoso. Não existe em nós beleza natural, pois a queda nos fez perder esses aspectos. Nosso caráter está inclinado a pecar. O bem que desejamos fazer não conseguimos, mas o mal que não queremos fazer, esse fazemos. E Paulo disse isso lá em Romanos, no capítulo 7, 19. O mal que eu não quero fazer, isso eu faço. O bem que eu quero fazer, isso eu não consigo fazer. Deus, amados, em seu amor, busca fazer esta mudança radical em nós, tornar aquilo que por natureza é feio e sem utilidade em algo belo e útil. É isso que Ele quer fazer com você. Seus meios de nos disciplinar visam transformar o velho homem em um novo homem, segundo Cristo, levando seus filhos à maturidade, a fim de atingirem a medida da plenitude de Cristo, como está lá em Efésios, no capítulo 4, verso 13. E só assim eles poderão enxergar
ao Senhor, no momento que forem transformados. Ou seja, o velho homem morre e agora um novo homem, uma nova vida, nascido de Deus, nova vida em Cristo, ele agora pode se aproximar do Senhor, ele pode ver ao Senhor, ele pode estar ali na presença do seu Deus, ele pode conversar com Deus, e isso é graça. Que maravilha! Eu estava perdido, eu não conseguia entender as obras de Deus, eu não conseguia entender essas coisas, ser crente, eu ficava assim, poxa, como é que pode? Mas no dia que eu fui confrontado com essa palavra, no dia que essa palavra ela entrou na minha vida, no dia que o Espírito Santo de Deus ele abriu a minha mente, o meu coração, meu amigo, agora as coisas mudaram. Nós agora passamos a compreender, na verdade, o que é Deus. E ali começou aquele desejo, aquela vontade de conhecer mais a Deus, a palavra, a oração, evangelização. Poxa, viver para Deus. Eu lembro que no dia da minha decisão, claro que o Senhor já havia transformado lá dentro o meu coração. No momento que eu apenas disse, sim, eu estou rendido. Sim, Senhor, Tu és o Senhor. Eu disse, Pai, eu não quero ser crente de banco. Eu quero Te servir. Eu entendo, amados, que a verdadeira transformação, ela gera responsabilidade, ela gera compromisso. O novo nascimento, ele não faz com que eu chegue a fazer parte de uma igreja e agora, depois que eu faço parte de uma igreja, eu continuo da mesma forma, não. Ele mudou o meu caráter, ele mudou o meu pensamento, ele mudou o meu ser, ele mudou a minha forma de pensar, ele colocou um novo cântico nos meus lábios. Eu aprendi a tocar violão, comecei a cantar, nem que seja muito bem, mas eu canto para a glória de Deus. Eu aprendi, disse, Senhor, eu quero tocar violão, eu quero aprender para o louvor da Tua glória. Amados, tantas coisas, e eu fui me colocando à disposição do Senhor e Ele realizou na minha vida. Quem me conhece sabe, quem está aí do outro lado me assistindo sabe disso. E pela graça do Senhor, eu sou o que sou. E eu não sou nada, mas pela graça de Deus, aquele que não é nada, ele passa a ser alguma coisa. Que coisa é essa? Adorador do Senhor. Pronto, servo. Tem defeito? Tem. Preciso melhorar? Preciso. Mas a graça do Senhor, amados, que é derramada no meu coração, que me leva a ver essa palavra, a observar essa palavra, a considerar essa palavra, me impulsiona a servi-lo, me impulsiona a querer que você também compreenda essa palavra. Amém, meus amados? E no momento que o Senhor abriu o meu entendimento, no momento que o Senhor entrou na minha vida, eu passei a compreender. Poxa, que maravilha! E eu preciso cada vez mais, amados, me colocar na posição de servo. Eu preciso me colocar mais à disposição do Senhor. Disciplinado várias vezes pelo Senhor. Não, você já foi. Não. A disciplina, amados, é quando o Senhor, quando nós insistimos em uma coisa, o Senhor diz que não, e a gente insiste e Ele vai, nos deixa aí. Vai lá, você quer ir? Daqui a pouco a gente volta e diz, não, Senhor, não era para ter feito isso. Não disse a você? Vem cá. E a disciplina maior, amados, é quando o Senhor nos deixa caminhar nos nossos caminhos. Para que Deus disciplina? Para encerrarmos nessa noite, nesse estudo. Normalmente o ser humano não gosta de ser disciplinado. Na NVI, a nova versão internacional da Bíblia, o versículo 7, o qual nós lemos aqui, que ele diz, é para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Nesse verso 7, amados, ele inicia com uma recomendação: suportem as dificuldades. Né? Suportem as dificuldades. Apesar delas não serem agradáveis, são importantes. As dificuldades são instrumentos de Deus para o nosso crescimento espiritual. Precisamos converter nosso gosto, que aparentemente é bom, mas que na verdade não é, por um prazer do qual nossa carne não se agrada.
Entretanto, é bom, perfeito e agradável a Deus. Deus nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. E isso está escrito aqui em Hebreus, verso 10. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. E aí? Devemos olhar firmemente para Jesus ou não? Claro que sim. Ele é o autor da nossa fé. Essa visão, amados, de olhar para Jesus atenta, nos motivar. Primeiro, nos motivar a restabelecer as mãos descaídas. Segundo, fortalecer os joelhos que têm tendência para vacilar. E terceiro, fazer caminhos retos para os pés. É onde se conclui no verso 12 e o verso 13 aqui do capítulo 12 da carta aos Hebreus, que diz: por isso restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Que Deus nos abençoe, que o Senhor te abençoe. Vamos orar? Pai, nós louvamos o teu nome, nós bendizemos o teu nome, Senhor, e te agradecemos, porque o Senhor é aquele que cuida da nossa vida. Ó Deus, nós queremos tão somente, Pai, que a tua graça, que o teu favor imerecido venha sobre a nossa mente, sobre a nossa vida, e que possamos compreender a tua palavra, que é viva e eficaz, e que é importante para a nossa vida. Abençoa os nossos ouvintes, abençoa aquele que está nos assistindo agora, abençoa a tua igreja, Pai, aqui em Londrina, no nosso Brasil, fora do Brasil, aqueles que estiverem agora nos assistindo, Pai, em nome de Jesus, derrama da tua graça sobre eles. E queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor venha derramar do teu Espírito Santo sobre a nossa vida, sobre a vida da tua igreja, sobre aqueles que ainda não são crentes, que estão nos assistindo, que eles venham, Pai, em nome de Jesus, assumir um compromisso de fé com aquele que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus. E é no nome dele, Pai, que nós oramos. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus venha nessa noite de quinta-feira abençoar, derramar graça sobre a sua vida, sobre a sua família, lhe protegendo desse vírus. Faz o seguinte, entre em contato conosco. Depois de você assistir essa mensagem, se ela falou com você, dá lá o teu gostei. Se inscreve aí no nosso canal. Nosso canal precisa alcançar 1000 inscrições para que possamos fazer transmissões diretas. E eu preciso de você, preciso da sua ajuda. Passa lá, se inscreve, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua família, que você tenha um ótimo final de semana, meus irmãos, aqui da Igreja Congregacional de Londrina. Nós estamos aqui na rua Arcângelo Massaro, 250, no Alto da Boa Vista, e aguardamos você ali aos domingos a partir das 18 horas. Que Deus em Cristo vos abençoe. Fiquem com Deus.